Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas podcast. Um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas, o aplicativo picpay.me/não existem mais cartas ou apadrinhe a gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br/não existem mais cartas. A partir de R$5 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste 7º episódio, vamos conhecer a história da Paloma, DJ e produtora musical em Belo Horizonte, que por ser grupo de risco devido a problemas respiratórios, decidiu ficar separada de seu companheiro. Essa entrevista foi gravada no dia 11 de maio de 2020. Todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto. E a partir de agora, você ouve a 7ª entrevista do Não Existem Mais Cartas podcast. Simbora! Meu nome é Paloma Parentoni, eu sou de Belo Horizonte, tenho família também em São Paulo. Aqui eu trabalho como produtora cultural em festivais de música. Também sou DJ e tenho projeto nas artes visuais, tenho um projeto que chama Trajeto do Afeto, que é de intervenção urbana. Sou formada em comunicação visual, tento manter ativa em pesquisa as intervenções urbanas durante esse período de isolamento. Eu moro no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, na região leste, e eu entrei em isolamento dia 11 de março. Meu companheiro, que é meu namorado, é o Léo. O Léo, antes da pandemia, ele frequentava a minha casa de quinta a domingo, ou de sexta a segunda, tudo muito regrado aos momentos que a filha dele está com ele ou não, porque a filha mora com o avô materno, mas passa algumas temporadas com ele. A gente passou o mês de março ainda tendo um contato, indo e vindo, mas quando foi lá pelo dia 26 de março, mais ou menos, a gente se desligou, foi cada um para sua casa, e eu continuei o isolamento sozinha aqui na minha casa. Hoje faria pelo menos 2 meses de isolamento, sendo 40 dias sozinha. Mas no sábado, às 5 horas da tarde, eu estava tomando banho e a minha casa deu um curto-circuito. E eu tive que chamar um pedreiro para ele mexer nas coisas. Ele tentou de toda forma, ele tentava ligar energia, ligava fio, as coisas pegavam fogo. Foi uma confusão tremenda, ele não conseguiu resolver. E a previsão dele era de domingo ou hoje, segunda-feira à tarde, conseguir voltar na minha casa para resolver as coisas. Com isso, no escuro, eu tive que fazer uma mala e sair do meu isolamento para ir para a casa do Léo. Eu passei na casa do Léo de sábado para domingo agora. No domingo, o pedreiro voltou. Eu tenho um vizinho da frente que ficou com a chave, então ele veio aqui para ajudar os pedreiros. Eles consertaram o curto, foi um curto no chuveiro. É mais uma coisa assim nesse isolamento, porque agora eu só posso usar o chuveiro no morno e está fazendo frio demais, então tem um horário para tomar banho certo, até segurar a onda de tudo passar. Na volta, o Léo voltou comigo, o Léo está aqui em casa, ele ia embora agora há pouco, mas a gente não deu conta mesmo, não deu, assim, dá um misto muito grande de... A sensação que eu estava sentindo hoje era de voltar a toda a solidão que estava e agora misturado com se a gente está doente ou não. Woke up on my crucifix again. Was up all night praying for revenge. A gente acredita que não. O Léo ele já estava também dentro da casa dele há muito tempo, mas a mãe dele sai para trabalhar. Num primeiro momento parece que todo mundo lá está bem, tanto a filha dele, quanto a mãe, quanto o irmão dele. Mas, de toda forma, ele vai ficar aqui só até amanhã, que foi o que a gente conseguiu, porque desde
um pouco antes do isolamento, a filha dele já estava na casa dele, porque teve o carnaval, e na sequência teve as férias escolares, então ela estava lá direto, e quando veio a pandemia ela ficou. Então teve essa quebra agora do isolamento, que vai voltar a ser um isolamento de novo, e, bom, eu fico o tempo inteiro sozinha. O Léo, ele é bem mais confiante que eu nessas coisas assim, ele acredita que tá tudo bem, que não vai acontecer nada. Aí, claro, a gente começa a pegar os exemplos dos vizinhos que saem todo dia, que fazem compra, que isso, que aquilo, mas eu acho que por ficar sozinha, talvez meu medo, ele aumenta muito, assim, do que aconteceu. Então, é isso, assim, é isso que é o que está acontecendo no momento, assim, que deu uma reviravolta muito maluca, porque eu estava muito, muito triste, mas ao mesmo tempo muito confiante de passar pelo menos mais 2 meses aqui em casa sem ter contato com ninguém, como eu venho fazendo. E tem coisas que a gente não controla, como é que eu ia ficar numa casa que tá frio pra caramba em Belo Horizonte, e como que eu ia ficar num lugar sozinha, sem luz, e não tinha como, assim, eu não tinha alternativa, eu não teria outro lugar para ir se não fosse para lá. Então, foi o que teve que ser feito, assim, não era um desejo, não era uma coisa, vamos furar esse isolamento de qualquer forma, foi uma tipo, sei lá, uma causa maior, assim, sabe? Foi isso. Muito louco, Paloma, ter acontecido isso, né? Mas eu queria investigar, vou até te pedir licença para isso, como esse evento, né, que é um evento que vai te dar um respiro, mas ao mesmo tempo te preenche com todas essas inseguranças. Eu queria que você falasse um pouco disso e o que vai ser a nova Paloma a partir disso. Você consegue dimensionar? Eu tenho uma tia que é psicóloga e ela dá um apoio nessa parte da saúde mental muito importante, assim, sempre deu na vida nesse momento também. E ela citou muito essa coisa do respiro, assim, sabe? Mas como eu já disse, eu tenho um problema, eu tenho bronquite, então de alguma forma eu sou um grupo de risco e eu tenho coisas a mais para fazer, eu marquei algumas coisas para acompanhar, o meu trabalho de alguma forma já está pensando o festival que a gente faria em agosto, a gente tentar fazer ele online. E então assim, a casa do Léo eu fico dentro do quarto, em cima da cama, lá tem um cachorro, um gato, apesar de eu ter um gato, lá tem muito mais pelo que aqui. Aqui em casa parece que a forma que eu faço as limpezas, as coisas, é um funcionamento diferente, assim. Eu tenho um gato, mas eu não vejo tantos pelos de um gato, é diferente, porque eles têm um dálmata no apartamento, então é diferente. Em relação ao sentimento, Arthur, assim, tem esse respiro, ele é real, mas ele, ao mesmo tempo, ele se mistura com um medo muito grande que eu custei muito para perder, assim, sabe? Eu estava conseguindo perder esse medo porque eu estava 20 dias realmente sem sair nem para comprar cigarro, assim, com os meus vizinhos fazendo tudo. Então, é zerar o cronômetro, sabe? É zerar o cronômetro e tentar acreditar, assim, claro que muito sem sucesso, mas a gente fica tentando ver. Eu passei de ontem para hoje, assim, tentando ver isso, assim, as pessoas estão... O chefe está fazendo uma mudança, sabe? Ele está fechando o escritório. Esses vizinhos da frente mudaram durante a pandemia. A vizinha do lado se mudou durante a pandemia. Meu vizinho, além de mudar, ele recebeu internet, telefone, gente para mexer na caixa d'água, pedreiro para fazer orçamento de não sei o que da casa. Eu moro numa casa de fundo que tem mais 2 casas. As 2 outras casas, que são 2 senhores, eles saem todo dia. Um sai de bicicleta, o cara sai para comprar cerveja e tal. Então eu fico tentando acreditar que o que eu fiz ainda foi um mínimo, sabe? Perto do que pode acontecer, assim, o que está acontecendo com as pessoas e o tanto que elas estão se expondo, sabe? Mas é medo. Na hora que o Léo apitou, que deu umas 2h20 mais ou menos e tal, que ele apitou de ir embora, o vazio que deu no meio do meu peito é um negócio que eu não sei explicar, assim, sabe? Ele vai embora e isso vai ficar alguns dias ainda comigo, assim, que vai ser uma sensação
muito misturada, assim. Pela primeira vez, me deu o sentimento de, tipo, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais, eu quero minha vida de volta, eu quero a liberdade de poder, pelo menos, encontrar o Léo, sabe? Não dá mais pra ficar vivendo desse jeito, assim, tipo, a gente se dá muita força, ele também comentou aqui, tipo, do tanto que ele fica também o tempo inteiro no quarto, ele fica jogando e tal, mas a cabeça tá ruim, sabe? A cabeça tá muito ruim, assim, a gente tá muito confuso já de ficar meio bitolado mesmo nos espaços que a gente tá tendo que ficar, assim, então é complicado. Só que fica ao mesmo tempo também, assim, a partir do momento dele ir embora, tentar de novo manter esse isolamento o máximo possível, que seja tipo mais um mês, sabe? Para ver como que vai ser as coisas, assim. Em Belo Horizonte, cada vez mais a gente saca a subnotificação mesmo dos casos, sabe? Muito séria, assim. Então, eu não quero passar por isso de jeito nenhum. Eu não quero testar, sabe? Tipo, ficar doente para ficar imune depois, eu não quero. Eu quero ser parte da 30% da população que não vai ter esse negócio, sabe? We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test, test, test. Faz tempo eu tô quase a durmo mal, tenho alergia quando acordo. Bom dia do chefe ainda me dói. Me atraso permanente, escolho a roupa, escovo os dentes, abro a porta da frente. Tem razão, e mais uma coisa importante que você falou, que eu acho que vale ressaltar, eu acho que muito importante também que a gente, para poder construir esse novo, né, porque eu sinto a sua dor intimamente, apesar de não estar vivendo a mesma coisa, mas de querer esse passado de volta, mas na construção desse novo, me mexeu muito quando você falou isso, que também tem um enfrentamento, né, de se preparar, apesar de ter sido uma situação difícil, né, como eu olhei para isso que você estava falando e falei, caramba, tipo, ao mesmo tempo você se preparou, enfrentou, e a gente precisa enfrentar, eu sei que a gente não quer, né, mas para poder atravessar isso, tem um enfrentamento, claro que o enfrentamento é ficando em casa, é difícil, e lidando com a própria cabeça, né, e tudo que você falou, mas como tem esse enfrentamento de enfrentar a coisa, né, muito louco. E eu tô percebendo, assim, no movimento do meu trabalho, a gente tem um festival, mas a gente tem uns cafés. E, de alguma forma, assim, os shows que a gente fazia, eles não vão ser possíveis no formato que eram durante muito tempo, mas em algum momento esse café vai voltar a funcionar, assim, de alguma forma. Já se fala em reabertura de alguns comércios em 25 de maio para poder... Aquela reabertura, uma coisa de cada vez, claro que o restaurante não vai ser primeiro. Já se fala num festival online, mas um festival online isso implicaria em ter 2 câmeras no local, ter uma produtora. Então, eu não sei, assim, isso que aconteceu também colocou a minha cabeça para ver que era uma coisa que eu ainda não estava querendo acreditar e não estava querendo viver de jeito nenhum, que a gente vai viver isso muito tempo e vai ter uma hora que a gente vai ter que sair, sabe? A gente vai ter que sair, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ser de outra forma, mas na hora que eu precisar sair, eu vou ter que sair, assim. Gastar a grana que eu gastei com esse pedreiro era uma coisa totalmente irreal, assim, tipo, já tem muito tempo que eu tô vivendo num limite de grana, com amigos pagando os boletos para mim, com um amigo segurando a onda de trazer algumas coisas de mercado, de hortifruti e tal. Então, tipo, porra, meu chefe tá sendo super massa de segurar uma onda, por mais que meu salário esteja negociado, o valor só paga meu aluguel, mas não vai dar, assim, eu acho que se der 4 meses desse negócio, ninguém segura mais também economicamente, e se já começou a existir algumas opções das formas de fazer, é isso, eu quero tentar ao máximo continuar aqui, não estar doente agora e continuar aqui. Bom, desde da coisa financeira, assim, econômica, o que vem acontecendo desde o primeiro momento de isolamento é amigos que ainda estão trabalhando, ou pessoas que eu já trabalhei, pessoas que eu já vendi algum set, eu já fiz alguma coisa de arte visual, as pessoas se oferecem mesmo, assim, para ajudar de alguma forma. E a estrutura que eu criei, bom, meu salário, ele está pagando o aluguel,
eu consegui agora há pouco tempo o auxílio emergencial. Então, o cartão desse auxílio fica com os vizinhos da frente, e é o cartão que eles fazem as compras para mim. E aí, os outros boletos da casa, tipo a água, a luz, a internet, a Unimed, que a Unimed que eu tenho não é grande coisa, mas pelo menos uma enfermaria teria, que é uma Unimed coparticipativa, assim. Cada um que foi me oferecendo as coisas, eu fui mapeando essas pessoas, e na hora que o boleto chega, eu procuro e cada um paga, assim, cada um paga um. Minhas contas não passam de R$150, sabe? É tipo entre R$70 a R$150 um boleto. E não são tantos assim, mas vamos dizer que R$700 por mês está vindo de, se eu preciso de R$2.000 para ter a estrutura que eu tenho aqui, R$700 desse dinheiro está vindo dos amigos e R$600 está vindo do auxílio do governo. É basicamente isso, assim, e é isso, assim, e tem gente sacando a situação e querendo, tipo, os boletos desse mês já foram, do mês passado também, sei de gente que nem isso está conseguindo fazer, e uma amiga entrou em contato, assim, para fazer uma fotografia sonora. Eu estou montando um set no Spotify com ela, com uma música dia a dia. Ela é uma artista visual que mora em Brasília, com a proposta também muito clara, assim, cara, pensando de eu receber alguma coisa de você, da gente se comunicar em algum momento, mas dando os 30 dias, quando acabar, você me manda um boleto. Eu criei uma marca, uma logo de design agora também para uma outra turma, que é um coletivo de 40 pessoas, que tem uma produtora intermediando, e em algum momento eles vão fazer uma vaquinha lá e assumir um boleto também. E é assim que eu tô levando as coisas desde então. Liberta tua mente pra ela não desandar. Lembrar que é valente como as águas do mar. Eu queria te pedir uma coisa, Paloma. Eu não entrei em contato com o seu texto propositalmente. Você se importa de ler o texto pra mim agora, que você escreveu? Não. Eu e o Léo, a gente sempre conversa falando... a gente está se falando todo dia, né? Desde antes de acontecer o que aconteceu esse fim de semana, assim. E fala um pouco disso. O Léo passou comigo somente até o fim de março, esse processo de isolamento. Ele tem uma filha e precisava ficar indo e voltando para sua casa, que para uma pessoa como eu, que tem um gato, fuma e tem bronquite, não é nada adequado em tempos de pandemia. A gente se fala todo dia, de manhã, à tarde e à noite, como sempre fizemos nesses 2 anos e quase 6 meses. Nós nunca ficamos tanto tempo sem se ver e não vem sendo dias fáceis. A gente se manda fotos, e essa imagem foi de um dia dessa semana que, ao acordar mais uma vez, eu agradeci a vida e sorri por não acordar achando que eu estava doente. Bom, eu entrei em casa em 11 de março, já estou completando quase 60 dias por aqui e preparando meu espírito para no mínimo mais 60. É muito louco medir isso em tempo, mas eu fico pensando no planeta, e 4 meses são nada perto dos anos e anos que a gente fudeu com tudo. Eu falei com o Léo hoje uma coisa que eu sinto. A cada dia que acaba, cada um na sua casa, quando cai a noite, eu acredito que demos mais um dia para a ciência e nos saímos de alguma forma bem, nos protegendo enquanto esperamos isso se resolver. A gente se adapta, a saudade aperta, eu sonho com cheiro, vejo as fotos que ele me manda com a cara ainda amassada de acordar, lembro tudo que a gente viveu e tento não deixar doer. Pego esse sentimento todo, respiro, agradeço a ele, aos amigos, ao tempo, ao teto e à vida que ainda está aqui comigo. Continuo firme na ideia que quero sair dessa, eu quero sair bem, desejando de verdade que a gente nunca mais seja como antes. Os piscianos tendem a sonhar com futuros possíveis e quero que ele esteja lá comigo. Te amo, meu bem. Eu bem sei quando você dizia pra eu cantar, você me queria sendo mais feliz. Meu coração já não quer mais ninguém assim, meu bem. Queria aproveitar e pedir para você me contar um pouco como é que... Vamos resgatar uma memória positiva dentro disso tudo. Você me contasse como é que você conheceu o Léo e como é que é a história de vocês, assim, no sentido mais sofrência e legal da coisa. Você pode me contar? O Léo, ele é 14 anos mais novo que eu e a gente estava num duelo de MCs.
que são uns eventos de rap tem aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a sede do Duelo Nacional de MCs do Brasil. Então, todo final de semana não, alguns finais de semana tem no viaduto Santa Teresa, que é um viaduto muito histórico aqui da cidade, tem esse encontro. O Léo anda de skate, então ele é da turma que vive ali debaixo do viaduto, seja no rap ou seja do outro lado do viaduto andando de skate. E eu estava com uma amiga e com a filha dela, já tinha muito tempo que eu estava sozinha e querendo encontrar alguém, namorar mesmo. Eu sempre gostei muito de ter um companheiro, por isso que a gente fala tanto de ser um companheiro, porque não é uma pessoa que você encontra para passar uma noite, é uma pessoa que você vai no supermercado fazer compra junto, pensa a vida, escolhe os quadros na parede e constrói realmente uma relação, assim. Foi uma super coincidência, a filha dessa amiga pediu para comprar uma coisa para ela numa lojinha, a gente entrou na lojinha, ele estava lá, eu vi ele por muito tempo, acabou que a amiga conhecia um amigo que estava com ele, conversamos um pouco, mas a filha da minha amiga quis ir embora, a gente foi embora e deixamos a menina em casa e eu pedi ela para voltar, eu queria encontrar esse menino de novo. O Léo, ele é muito tímido, acho que é por isso que se dá tão bem com o skate, porque é uma coisa que ele pode fazer sozinho. E ele também joga videogame, porque de alguma forma ele fica escondido, ninguém precisa ver ele. E aí a gente voltou para não mais para o viaduto, o duelo já tinha acabado, mas existe uma rua acima desse viaduto, que é a Rua Sapucaí, que ela é um ponto de encontro, assim, digamos que ela é uma Roosevelt, sabe, aqui na cidade, assim, ou uma Augusta, sabe, que tem uma mureta muito parecida com a mureta da Urca, assim, onde as pessoas ficam ali, é uma rua cheia de bar, as pessoas se encostam, conversam, tomam cerveja, coisas que a gente podia fazer no mundo velho. E ele estava lá de novo, ele sacou que eu estava tentando alguma coisa e não conseguia, e um amigo dele falou com ele, falou comigo, você não vai conseguir nada, porque ele não vai fazer nada, assim. Aí eu peguei ele pelo braço, chamei ele para comprar uma cerveja, que na verdade e não foi para comprar uma cerveja, assim, peguei ele pelo braço para comprar essa cerveja, a gente se beijou e viemos embora, viemos para minha casa e no outro dia de manhã a conversa foi exatamente essa, de que eu estava um pouco cansada dessa situação de conhecer pessoas, passar uma noite, já estava muito tempo procurando realmente alguém para dividir as coisas de outra forma, pensando essa forma de parceria mesmo, de companheiro, assim, de ter uma força e tal. E nessa conversa ele falou, cara, eu animo. E ele tá aí animando até hoje. O combinado era voltar pra casa às 9, mas cheguei às 3, batom putão como fosse solteiro. Te pus no colo, um beijo, uma história qualquer que faz lembrar que nós dois juntos é bom igual arroz soltinho. Foi uma véspera de carnaval, então a gente tá com 2 anos e meio, mas a gente já tem 3 carnavais. Durante esses carnavais, não só durante os carnavais, mas no primeiro ano ele até brincava, falava, eu acho que você só está querendo um segurança para carregar seu equipamento de discotecagem depois que você toca. Mas se era um segurança, foi o melhor segurança que eu arrumei em toda a minha vida, porque ele tá aqui segurando todas as ondas possíveis, assim, e a gente passou várias situações muito estranhas, assim. Nessa casa que eu morava antes, uns 2 meses depois que a gente estava junto, começou a dar umas goteiras bizarras, assim, que metade das goteiras caiu em cima da cama. A gente dormia num cantinho da cama e forrava o outro canto e, tipo, às vezes acordava à noite porque estava molhando o pé, mas a gente estava ali junto, sabe? A gente foi assaltado junto no final do ano e a gente fala muito disso, às vezes, porque esses caras ainda estão presos, a gente fica super com uma dor no coração, assim, que nem foi a gente que chamou a polícia, sabe? A gente estava numa casa, mas conseguiram pegar os caras em flagrante, a gente passou por essa situação e o julgamento desses caras seria 20 de março e não rolou, então as pessoas ainda estão presas, apesar de ser um flagrante, tipo, não tem como não dizer que não foi esses caras, mas a gente também às vezes se arrepende, assim, de ter esperado e ter pegado nossos pertences de volta, sabe? Devia só ter deixado isso passar. Mas também foi além da gente, a gente estava numa casa que chamaram a polícia, e a gente pensa muito nas 2 pessoas desse assalto. E as coisas com a filha dele, né? A filha dele veio, ela morou com ele até os 2 anos, depois ela morou dos 2 aos 4 anos com a mãe na Espanha,
ela voltou, então ela está aí 2 anos e quase 6 meses com a gente. Quando ela chegou, ela não falava português, ela falava só espanhol, era uma menina de 4 anos falando espanhol, que chamava Carnaval de Halloween. Ela vai fazendo essa vivência, assim, ela me chama de tia Palomita, e tá aí, tipo, faz parte da nossa vida, assim, ama o duelo de MCs, ama o rap, tipo, adora ir até lá, assim, muito parecida com o pai nessas coisas, joga muito videogame, assim, e esse fim de semana lá na casa, todas as horas que ela chama o pai é pra mostrar que ela não tá conseguindo alguma coisa no jogo, ou como faz, eles jogam juntos, é super divertido, assim. E é isso, essa é a nossa vida. A mãe do Léo é uma figura incrível, que segura muito a onda, assim, da gente também. Deu uma puta força para alugar essa outra casa que eu moro hoje, que é uma casa que seria bem mais confortável para a filha dele também, para a gente ter uma vida mais tranquila, assim. Estamos levando aí essa história aí todos os dias durante... antes da gente ter esse reencontro aqui, a gente sempre falou de manhã, de tarde, de noite. Todos os dias a gente fala para um não esquecer o outro. Todos os dias a gente fala muito dessa coisa que a gente está ganhando mais um dia e que a gente está dando mais um dia para a ciência estudar o que está acontecendo. E é isso. Teste. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é o nome da filha do Léo? A filha do Léo chama Arielle. Como é que é a conversa de vocês com a Arielle e qual é a noção que vocês conseguem extrair dela desse momento? Ela fica tranquila, assim, tipo... o Léo já me falou de passar uns dias que ela estava um pouco mais irritada e tal, mas ela, como ela é uma menina que realmente, assim, até ela é introjetada na vida dela e ela gosta e ela, tipo, mexe e ela com 6 anos, ela acaba ensinando a gente coisas, assim, tipo, tem coisa que ela não consegue lidar nos jogos que ela joga porque ela não sabe ler. Mas ela fica ali jogando e tal, e quando acaba a bateria do celular ela vai fazer outra coisa, ela tem os brinquedos dela e tal, ela tá indo bem, assim. Não tá sentindo falta de nada, assim, não fala de querer vir aqui em casa, não fala de querer ir pra avô. A mãe liga, ela conversa com a mãe pelo telefone também, mas como a mãe tá na Espanha, já era para ela, na realidade, conversar desse jeito. E o que o Léo me contou até agora é isso, que ela tem saudade da pracinha, assim. Nessa ida lá, na hora que eu fui juntar minhas coisas, eu fiz uma mala pensando que eu ia ficar lá uns 4 dias, porque eu não sabia quanto tempo que ia ser para resolver as coisas aqui em casa. Aí tem um Sansão dela, que estava aqui, que é uma pelúcia que ela tem desde que ela é muito criança. E esse Sansão ficava aqui, para quando ela vem, ela poder dormir com ele, e ela falava que o Sansão estava aqui para ficar comigo, assim, para ter alguém comigo, para não ficar sozinha também. Aí eu levei o Sansão para ela de volta e foi... A primeira coisa que ela fez foi botar uma máscara de dormir no Sansão e colocar ele do lado dela. Muito fofa. Ela é foda. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. A gente tem um tipo de sofrimento, de falta de contato, que essa geração, por já ser mais permeada por essa hiperconectividade, lida diferente com esse momento? Cara, o Léo já lida diferente. O Léo, por ele ter uma coisa assim, ele usa muito Discord, Twitch, jogando. O Léo sempre foi uma figura assim, eu saio, eu vou tocar, eu vou trabalhar, eu vou numa festa depois do trabalho, porque vai ter alguém lá que eu quero encontrar. Às vezes ele tá ali na casa dele e ele tá super satisfeito, assim, sabe? Ele faz tudo pelo Discord, pelo Twitch. Ele joga jogos, ele vê vídeo, ele faz tudo, assim, já é bem diferente. Agora, Arthur, eu acho essas coisas também muito relativas, sabe? Eu ando lendo os meus posts antigos de Facebook, assim, quando tá vindo. Bom, eu descobri esses dias que em 2012, quando eu ganhei o meu prêmio para viajar com o meu projeto Trajeto do Afeto, eu fiz um isolamento voluntário que durou 12 dias. Eu não lembrava disso. Voltou aqui. Eu ia viajar por 5 estados do Brasil, então antes de sair, eu realmente me tranquei em casa com o meu gato para poder, tipo, deixar o corpo limpo para o que eu ia receber, assim, sabe? Não saía também, tipo, eu enchi a casa de comida, de tudo que eu precisava e fiquei lá dentro até o dia de pegar a mala e sair da cidade, assim, eu desconectei, o que para mim, pelo texto que eu vi e o que eu me lembro, assim, era uma desconexão da cidade mesmo, sabe, por ser uma pessoa muito da rua, tá sempre com muita gente, assim,
apesar de ter uma vida muito solitária, o meu trabalho sempre exige estar rodeado de muita gente, eu já tinha feito isso. E hoje também, mais cedo, eu li uma coisa aqui, eu escrevi uma reflexão, assim, sobre o meu trabalho mesmo, de pessoas que eu encontrei na rua e falaram sobre, tipo, você quer palomita e tal, e eu estava refletindo sobre isso nesse texto que eu li hoje, que, tipo, por mais que eu fique muito em casa, tem uma presença pública, assim, que ela é marcante, ela é importante, as pessoas reconhecem e tal, e sou de uma geração diferente, eu não sou uma pessoa que tem milhões e milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, mas aqui dentro da cidade, dentro dos espaços que eu circulo, principalmente nessa cultura urbana, assim, a gente teve um movimento muito importante aqui, que foi a Praia da Estação, esse ressurgimento do carnaval, e isso criou mesmo uma memória afetiva das pessoas com alguns artistas da cidade. Eu sou mestre de cerimônias também, né, há muitos anos, ao mesmo tempo que eu sou DJ, são 11 anos. Então, é comum eu subir em palco, dar recados além do que o patrocinador, mas dar recados sobre a cidade, conversar com as pessoas. Então, existe, assim, uma coisa em mim muito pública, mas ao mesmo tempo também que demanda uma energia para ser pública, que já é comum para mim, ficar em casa, fazer as coisas em casa, para poder ter algum tipo de criatividade para seguir, assim. Se eu conseguisse, assim, tipo, nessa pandemia, poder ver o Léo, que fosse de 20 em 20 dias, a gente poder ficar junto 4 dias, eu viveria assim, sabe? Se eu tivesse dinheiro para isso, eu também ficaria aqui, assim, podendo ter esse contato com ele, eu ficaria aqui muito mais tempo, assim, sabe? Com mais tranquilidade, sem tanta emoção como essas que estão acontecendo hoje. Legal. Você falou uma coisa importante agora no final, que eu queria pegar esse gancho, né? Tipo, o tempo que as coisas tinham e a maneira que a gente está se relacionando, eu digo por mim também, porque a gente se encontra nesse lugar da criatividade, né? Como o tempo da criatividade é de recolher para poder expandir, né? E botar as coisas no mundo. Você acha que é possível a gente encontrar um novo tempo depois disso tudo? Eu sempre falei uma coisa com várias pessoas e eu acredito muito que a lagarta, ela fica reclusa para ela poder virar borboleta, sabe? E eu sempre acreditei nessa coisa de que a criatividade, você busca referências, mas a sua criação ela é mais solitária. Apesar de tudo isso que eu falei, eu não sou coletiva, eu não tenho trabalho em grupo. Quando acontece alguma coisa de grupo, como foi agora com essa marca, eu peço alguém para intermediar. Me falta um pouco de paciência, às vezes, quando é para lidar com muitas pessoas, assim, porque talvez por pensar que as coisas são criativas, mas elas precisam ser práticas. Todos os meus trabalhos são unitários. Eu sou DJ porque é mais fácil viajar sozinha, trabalhar sozinha, carregar meu equipamento sozinha. Eu trabalho com intervenção urbana porque eu trabalho sozinha, eu criei uma coisa sozinha. Então, em relação ao tempo, cara, a gente poderia estar todo mundo sendo um Salvador Dalí, assim, nessa quarentena, como ele foi na época da peste, sabe? Mas a gente estava tão acelerado de alguma forma, e tão se achando dono das tecnologias, que tá todo mundo fodido da cabeça mesmo, assim, de não entender que é isso, assim, tipo, cara, fudeu, a gente não manda nas coisas, sabe? A gente não manda nas coisas, a gente estava destruindo tudo há muito tempo. Se a gente ficar 6 meses em casa, que é o que eu escrevo naquele texto que eu li há pouco, pro tempo que a gente destruiu a natureza, é nada, 2 dias, sabe? A gente não mudou muita coisa, assim. Não sei, cara, não sei, assim, se a gente vai ressignificar esse tempo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é ressignificar o nosso medo, sabe? E ter uma vacina, assim. Eu li alguns artigos hoje falando que vai mudar mesmo algumas coisas. Cara, assim, eu já estava trabalhando em casa, eu já trabalhava aqui, eu já passava 4, 5 dias da minha semana sozinha para depois passar 4 dias com o Léo. Era natural, assim. Como eu discoteco, eu já não saía muito só para dar uma volta ou dar uma passeada. As minhas saídas reais é viajar para São Paulo para ver minha família daí, meus amigos daí. Então aqui é só o tempo de produção e sair para executar o que era produzido.
É isso. Estamos vivendo um novo país. Não sou eu quem está dizendo. É o Senhor. É a igreja que vai salvar esse país. Chegou a nossa hora. É a hora da igreja governar. É a igreja que vai salvar este país. Princesos vestem azul e princesas vestem rosa, tá ok? Cuidado com o poder que vão te dar, porque poder também pode levar ao posse. Vou pegar o gancho, então, de você ser uma profissional da cultura e também trabalhava individual, e eu vou te fazer uma pergunta meio que escorada num post que eu vi seu agora esses últimos dias, com essa semana, que eu acho que é importante a gente datar também e poder marcar o período que a gente está analisando aqui nesse momento, né? Eu acho que para registro histórico é importante. Queria que você dissertasse um pouco sobre esse comportamento de gado a partir do nosso pronunciamento da nossa secretária de Cultura. Como você entende esse momento? É polêmico isso que você me pediu, assim. Cara, na verdade eu vejo a gente na internet, todos nós, tendo a mesma postura que a gente estava tendo antes da pandemia. A gente está fazendo mais do mesmo, assim. Essa é a minha opinião pessoal. Talvez ela possa vir a mudar. Talvez eu converse com pessoas que me falem sobre isso, assim. Então, quando eu falo de comportamento de gado, é porque ainda existe toda essa briga aí dos bolsonaristas e os não bolsonaristas, e uns chamam os outros de gado. E eu acho que, na verdade, todo mundo está sendo gado. Quem está indo para a rua está sendo gado. Quem não está percebendo que enquanto a gente tem uma Regina Duarte fazendo uma loucura na televisão, tem gabinetes fazendo outras coisas muito mais importantes. Então, assim, o nosso governo que a gente tem atualmente, ele não é burro, ele é muito inteligente e ele é muito preparado para fazer várias cortinas, assim, enquanto outras coisas estão acontecendo, assim. O meu desejo, falando, se fosse para falar de política agora, assim, cara, a Regina Duarte, a gente não tem essa parte cultural, talvez, nesse momento no país. Eu posso estar enganada, eu sempre falo isso, assim, eu não gosto de deixar nada em relação à política, porque a nossa política, ela muda muito rápido dentro do governo de agora. A gente não está realmente amparado, assim. Eu vi ontem, eu estava vendo TV à noite, eu vi os artistas da Globo fazendo homenagens por causa de um site, que são, acho que os Inumeráveis, alguma coisa assim, fazendo homenagem a pessoas que faleceram da Covid, mas a gente não vê essa parte cultural ligada ao governo fazendo isso, assim, de alguma forma. Eu queria mesmo era que o governo agora ele tivesse totalmente focado em pensar em testar em massa e proteger os nossos médicos. A simple message for all countries: test. Eu acho que o que eu acompanho, na verdade isso eu não acho, isso eu tenho certeza. As cidades que conseguiram lidar e os países que conseguiram lidar melhor com essa pandemia e que já estão conseguindo talvez reabrir as coisas e tal, são cidades que ficaram testando as pessoas em massa. Foram cidades que pegaram ali uma pessoa que está doente e estudaram o seu entorno, com quem que ela convive, o que está acontecendo, para tentar parar a disseminação mesmo do vírus, assim. E na minha timeline, né, na minha bolha, tem uma menina de São Paulo que fala sobre isso, e agora tem uma menina de BH que eu acho que de tanto ela me lê, ela começou a falar sobre isso, que é falar sobre os testes mesmo. Faz tempo eu tô quase, durmo mal, tenho alergia quando acordo, bom dia do chefe. Eu queria poder, tipo, daqui 3 dias fazer um teste só pra desencanar se tá tudo bem ou não, sabe? Tipo, pra poder voltar ao meu isolamento, ficar mais quantos dias precisar, mas ter essas certezas. Então a gente não escuta falar disso, assim, não tem essa o que a gente escuta falar 70% das pessoas vão ficar doentes, não tem jeito. Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Como é que a gente lida, né, com esse cenário político conturbado e depois que a gente vê o comportamento do nosso presidente da República, como é que a gente lida, por exemplo, com essa última aparição dele falando que faria um churrasco e depois aparece o jet ski? Como é que na sua cabeça a gente
a gente tem que focar nesse discurso do teste e isolar ele? Qual é a alternativa para você? Ele faz isso desde o começo do governo, assim, né? Ele joga várias coisas que começa a dar muita polêmica e ele volta atrás. Isso não é a primeira coisa que faz. O churrasco não é a primeira ação, assim. E é nessas horas que eu fico pensando que será que realmente essas coisas não estão sendo jogadas para a gente tirar o foco, sabe? Pensando realmente como cabeça de internet, de Twitter e tal, assim, não é para, tipo, vamos em massa botar o foco nisso aqui. Eu não sei, assim, tipo, já me fizeram essa pergunta num grupo que eu conversei sobre como vamos falar em teste. Eu falei, gente, falando, assim, eu também não tenho essa solução. Eu tenho um desejo dentro de mim que a gente vai precisar voltar a trabalhar. Eu não posso viver o resto da minha vida e nem os meus amigos têm dinheiro para ficar pagando minhas contas, sabe? Eu saí de casa com 17 anos de idade, eu sempre me banquei, eu nunca passei uma situação dessa na minha vida. E não é que eu estou preocupada só com a situação econômica, não. Eu estou preocupada com a situação de poder ver a Arielle, cara, de poder trazer ela aqui para casa, de poder ter a minha vidinha que eu tenho com o Léo, que é a coisa mais simples do mundo, que é a gente poder entrar e sair um da casa do outro, normalmente, assim. Então, para mim, eu acho que em vez de gente levantar a hashtag no Twitter de coisas que a gente já está esperando o nosso presidente fazer, para a gente ir no Facebook e falar, ai meu Deus, isso só piora, a gente tinha que estar levantando o hashtag das coisas que interessam para a gente se ficar vivo agora. Sabe, para a gente estar vivo. Não tem uma cura para essa doença, mas tem teste para triar essas pessoas e saber quem está assintomático andando por aí, sabe, precisa de um isolamento até o cara ficar bom. Existe uma outra coisa, assim, que no Brasil parece que ela vai passar batido, assim. Tem grupo que me pergunta como vamos fazer isso, falar sobre testes, e tem grupo também que já rolou aqui essa conversa de falar, não vai ter teste, velho, para de viajar, fica em casa e fica em paz, você tá sozinha, você tá ficando doida, sabe, você não tá bem da cabeça. Ele não quer fazer teste, tipo, não vai ter teste, espera morrer quem precisa morrer e pronto, tipo, velho, isso não entra na minha cabeça, espera morrer quem precisa morrer, tipo, não é assim a vida, sabe, eu não quero morrer, eu não quero ir pro hospital ficar entubado, eu não quero mesmo, eu não quero que ninguém da minha família passe por isso, pra eu ter que ficar numa porta de um hospital, sabe, então, eu não consigo, e eu escutei essa frase, espera morrer quem precisa morrer, de gente que tá, tipo assim, tá saindo, não tá aglomerando, mas tem um discurso que é diferente do atual governo, mas sai de bicicleta, foi doar sangue, tem uma certa coragem para viver essa pandemia de uma forma diferente de mim. E já me falaram muito disso, assim, também, de tipo, cara, vive a vida, sabe? Vive a vida, toma cuidado, mas vive a vida. Só que, tipo, velho, Arthur, teste, ponto. A gente precisa testar as pessoas, velho. Todos os países que se fuderam só começaram a levantar fazendo lockdown e testando as pessoas. Os nossos números estão dobrando todas as quartas-feiras. A gente já chegou em 11 mil pessoas mortas. Eu não quero viver uma peste lá de não sei quantos anos, 100 anos atrás, sacou? De morrer 200 mil pessoas, cara. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test, test, test. Faz tempo eu tô quase a durmo mal, tenho alergia quando acordo. Bom dia do chefe, ainda me dói. Atraso permanente, escolho a roupa, escovo os dentes, abro a... Não, toda vida pra mim importa, assim. Eu vi no primeiro momento do meu isolamento, eu não relaxava e não estava conseguindo produzir nada, exatamente porque eu passava o tempo inteiro preocupada com as pessoas que eu não conheço que estão morrendo, sabe? Preocupada com o médico, preocupada com o cara do ovo que passa aqui na minha rua todo dia, com o cara do pão que eu escuto a cornetinha dele. Aqui no meu lote tem um vizinho que é esquizofrênico e ele mora sozinho. É um caso também, se você quiser, a gente pode falar sobre, porque eu tô tendo vários problemas com ele, assim. Mas o cara sai todo dia, velho. Todo dia, sem máscara. Eu vejo que no meu portão, ele sai, ele volta, ele conversa com todo mundo. Ontem a gente foi entrar, ele estava sem máscara, tentou falar com a gente se afastando ao máximo, sabe? Mas não dá, assim, eu queria poder ligar num lugar e falar, cara, fulano aqui tá sem máscara e tal, como vocês passarem aqui e testar ele? Isso eu acho que teria que ser uma realidade, assim, sabe?
E agora a minha pergunta é, pegando também esse gancho da saúde mental, né? Vai chegar em um momento que você vai precisar desse acompanhamento, você já faz algum tipo de acompanhamento, você falou que tem dormido muito. Você acha que em algum momento você vai precisar de algum acompanhamento para a sua saúde mental? Como é que está a sua cabeça? Cara, eu fiz esse acompanhamento durante quase 3 anos, depois que eu me formei, assim, tomando remédio, tentando baixar a ansiedade, e é uma coisa que eu indico para todo mundo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, eu me tornei uma outra pessoa mesmo, depois de fazer isso. Foi muito importante mesmo. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva. No momento, eu tenho essa tia, ela não pode ser minha psicóloga, porque ela é minha tia, mas ela consegue, ela tem um poder muito grande, assim, de me botar num eixo, sabe? A gente se fala uma vez por semana, a gente se fala, falou anteontem, ontem, sim, e ela foi a pessoa também que falou, cara, é isso, você teve um respiro, você foi no Léo, é um respiro, calma, eu também estou em casa, mas eu sou síndica, estourou um cano, teve que entrar gente na minha casa, o portão estragou, eu tive que resolver, a cerca elétrica estragou, eu tive que resolver, e é isso, toma os cuidados que você precisa, e é isso. Eu cheguei em casa ontem, eu comecei a limpar todas as superfícies, passar água sanitária com água em tudo, o banheiro, que foi onde eles mais mexeram, eu coloquei uma máscara e lavei assim, do teto ao chão, jogando álcool nos fios do chuveiro, assim, tudo que os caras poderiam ter botado à mão. E depois eu relatei isso pra ela e ela falou, tipo, calma também, sabe? Tipo, você chegou aí 3, 4 horas depois que as pessoas estavam aí, a casa tá aberta, tipo, dá uma tranquilizada. Então, assim, por enquanto, pro momento, eu acho que esse apoio dela tá sendo suficiente. Eu não sei até quando. Como eu saí de um tratamento mesmo há pouco tempo, eu ainda tenho memórias de coisas que, quando pega muita ansiedade ou pega muita tristeza, eu consigo resgatar para acessar e tentar voltar esse pensamento para o lugar. Mas uma coisa que essa minha tia, ela fala muito mesmo, assim, tipo, muita gente durante essa pandemia vai ter problemas muito sérios de saúde mental, assim. E eu já ouvi casos, não por ela, mas casos de pessoas mesmo que já foram parar em um hospital por causa de saúde mental, assim, porque a pessoa já não está bem mesmo da cabeça. Minha mãe é bipolar, minha mãe, ela tem vários problemas, já não é de hoje, assim, eu saí da casa dela muito nova, mas depois também estudando isso, deu para perceber que ela já carrega isso há muitos anos, assim, e com o passar dos anos isso foi ficando um pouco mais atenuado. O meu contato com ela é muito pouco, mas eu consegui falar com ela essa semana por mensagem. Ela respondeu pouquíssima coisa, mas assim, pelos comportamentos que ela tem, parece que ela está mais tranquila do que eu imaginava. Ela passou momentos bem difíceis um pouco antes dessa pandemia. E esse vizinho, cara, assim, eu tô nessa casa eu mudei para final de novembro, e a gente já sabia que a gente tinha um vizinho que teria problema, mas a gente não imaginava o que seria. Num primeiro momento a gente mal escutava ele, e agora, durante a pandemia, ele virou uma pessoa super ativa, que sai muito. Esse vizinho da frente que mudou, que é amigo, está conversando muito com ele, assim, ele pegou esse vizinho como uma grande amizade, mas ele circula o tempo inteiro, fala com todas as casas, ele fala no telefone o dia inteiro, a gente escuta aqui de casa, talvez em algum momento a gente vai estar aqui, você vai ouvir distante da casa dele, fala muito alto. E ontem, quando a gente chegou, ele tentou acessar a gente, assim, a gente cumprimentou, ele perguntou se era a gente que morava aqui no fundo, coisa que ele já sabia, ele já tinha visto a gente aqui, e aí falou umas coisas que ele está vendendo e tal, a gente agradeceu e entrou, e depois ele tentou, chamou aqui na porta querendo entregar um presente, alguma coisa, que eu disse que não dava para receber, porque a gente tinha acabado de chegar e estava higienizando as coisas, ele foi embora. Mas ele chegou a comentar hoje com o vizinho da frente. O vizinho da frente que está fazendo uma grande intermediação, desce de todas as situações, né? Que faz as compras e tal. E falou que esse vizinho que é esquizofrênico passou lá, falou que ficou chateado e tal, mas que ele fez uma mediação mesmo, assim, para tentar que ele não retorne aqui. Ele não sabe que eu estou ficando aqui sem o Léo, eu não quero atender, é uma pessoa que está sem máscara, é uma pessoa que no início da pandemia
ele brigou com a vizinha da casa da lateral, a ponto de deu polícia, eu vi polícia rodando aqui dentro do lote, e a moça mudou. E depois que aconteceu isso, eu fui perguntar ao outro vizinho do fundo, que é mais de boa, disse que o cara tem vários processos, mas eu não sabia de nada disso, até mudar, eu não consigo mudar, eu não tenho nem dinheiro, quanto mais pensar em mudar de casa durante uma pandemia. Assim. Então é uma coisa que eu vou ter que ir vivendo também, é uma novidade que apareceu aí agora nos últimos dias, para saber. Mas é muito engraçado, porque eu percebo nele uma atividade que não era normal antes. Faz tempo eu tô quase a durmo mal, tenho alergia quando acordo. Um bom dia do chefe ainda me dói. Me atraso permanente, escolho a roupa, escovo os dentes, abro a porta da frente, a luz do dia me corrói. Então eu me pergunto quando sobra algum segundo em que eu reflito sobre o mundo, se funcione coisa e tal. Concluo que tá preta a situação pra lá de azedo, leite que ainda sai da teta, nem sequer. Então eu não sei falar sobre isso, assim, mas ele tem uma agitação muito diferente do que era antigamente, assim. Talvez pelo novo vizinho, talvez pela pandemia, não faço ideia. Essa é a Paloma. Teste, 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 teste. Este foi o 7º episódio do Não Existem Mais Cartas podcast. No próximo episódio, vamos conhecer a Ana. Usamos um nome fictício, pois ela não quis revelar sua identidade. Ana conheceu seu atual namorado português numa página de relacionamentos à distância do Facebook. Mãe solteira, sonha em atravessar o Atlântico, mas com a chegada da pandemia se viu impedida de viver essa utopia. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colabore@gmail.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta, @Não Existem Mais Cartas, e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas, e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção, Luísa Vassalo, na edição de áudio Compasso Lab, no conceito gráfico Felipe Bezerra, assistência de direção Marcela Alvarenga, trilha sonora Lobo Husky e Pablo Piazzolla. Este episódio contou com a participação especial de Bill de Lima, produtor musical que fez experimentações sonoras no episódio. Obrigado, Bill! Este episódio usou áudios de The Guardian, MC Tá Valente, Otávio Cardoso, Hélio Flanders, Seu Olhar, Djonga, Todo Errado, Hot Oreia, Cigarro, Francisco Elombre, Bolsonada, Apanhador Só, Despirocar, Baca, Me Ajuda, Stormzy, 21 Guns Salute, Brisa Flow, Fique Viva, KRS-One, Ya Feel That, Mobb Deep, Shock One Part 2. Até o próximo episódio. Simbora!